Aqui. Oi, gente, aqui é João Vitor e estamos aqui hoje para mais um episódio do Langbytes, que é o seu podcast sobre linguística computacional. E aqui hoje nós temos um ótimo convidado, um convidado muito especial, que é o Felipe Slage. É assim que fala seu nome, Felipe? É assim, Slade. Slage. Felipe Slage, que ele é doutor em linguística computacional pela Unesp. Ele foi pós-doc em computação criativa pela Universidade de Coimbra e é especialista em inteligências artificiais criativas. Ele já trabalhou na Google, no Museu da Língua Portuguesa e em startups do Brasil e em Portugal. Ele também é o criador do Dicionário Criativo, que é um dicionário direcionado às pessoas criativas e que trabalham com palavras. E atualmente ele é professor de empreendedorismo e inovação no MBA da FIAP e o CEO e fundador da Clarice AI, que é uma ferramenta de auxílio à escrita em língua portuguesa que ajuda a tornar o seu texto mais claro, conciso, forte e original. Então, assim, o Felipe já fez um monte de coisa diferente, muito legal. Então, por isso, acho que o papo vai ser muito interessante, porque ele vai trazer um lado mais empreendedor de linguistas, né, além do background de linguística computacional que ele tem. Então, Felipe, fica aqui um agradecimento antecipado já por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, João. E como já é de praxe aqui do nosso videocast, do canal, a gente sempre começa com uma pergunta aleatória para o convidado. E a sua pergunta é: se você tem algum pet, qual é o nome, qual é esse animal? E se não tem, se você gostaria de ter. Eu ah, tenho dois gatos, a Mia e a Beca, e são dois gatinhos novinhos, 1 ano e meio. Então eles são recentes. Seu filho brinca muito com eles? Sim, foi muito pensando no Otto, que é o meu filho de 7 anos, que a gente pegou as gatinhas. E ele não é alérgico. Não, graças a Deus. Menos mal. Eu Se tava, eu você... tava no, eu tava no telefone com ele agora e ele tava falando que a Beca tá grávida. Ele tá querendo fazer Ó, essas coisas de família e tal, mas ela é castrada. Vai ser uma frustração para ele. tadinho. Que pena. Eu nem poderia com gato. Eu vou ficar 15 minutos com gato e começar a espirrar, que nem um louco. Eu sou uma pessoa de cachorro. É Enfim. mesmo? Uhum, adoro cachorro. Cachorro e A, papagaio. a gente tá querendo ter um cachorro agora também, mas difícil. Vai dar certo um dia. Recomendo. Então vamos agora para a parte mais, vamos dizer assim, séria, mas vai ser uma conversa mais informal mesmo, em que vai ter as perguntinhas sobre linguística computacional, empreendedorismo na linguística e tecnologia, enfim. Então a primeira pergunta, Felipe, é o que te levou a se especializar em linguística computacional e o que você acha mais interessante nessa área? Legal. Eu acho que a história em si é interessante, porque eu venho da comunicação, eu fiz graduação em comunicação com habilitação em rádio e televisão na Unesp de Bauru. Uhum, Aí eu fui fazer um mestrado em cinema, porque na verdade o que eu sempre quis, quando era adolescente, era ser cineasta. Mas uhum, também o cinema era como eu poderia, foi o que na minha cabeça apareceu como que eu poderia colocar todas as coisas que eu gosto, desenhos, né, que eu uhum, fazia, textos que eu escrevia, música, atuação. Eu tenho essa mente bem renascentista de gostar de várias coisas aham. e o cinema eu achei que fosse a atividade que Combinava juntava tudo, né? tudo, combinava tudo. Uhum. E só que eu fui sendo desiludido no processo. Um professor Um professor num workshop que eu fiz uma vez de cinema falou que querer ser cineasta no Brasil era como querer ser astronauta no Chipre, ou seja, não Nossa. vai rolar. Eles não têm programa aeroespacial. E o Uhum, Brasil também tem um cinema muito pequeno, chegou a ter umas épocas aí em que ele teve até um certo boom, mas não tem espaço, não tem mercado. uhum. E a maior Muito parte dos nossos incipiente ainda. cineastas, a maior parte dos nossos cineastas no Brasil são filhos de banqueiros, né? Uhum, É muito caro fazer cinema. E, mas eu fiz rádio e televisão, fiz mestrado em cinema. No mestrado de cinema, eu fiz
a parte teórica e fiz um filme, fiz um curta que participou de Legal. festivais. Eu estou para enquadrar, para colocar aqui nessa parede, eu mudei recentemente para cá, mas eu ganhei um prêmio no Festival de Espírito Santo de melhor filme. Não. Foi recente Público. esse prêmio ou não? Ou Não, na época do mestrado? na época Ah, tá. Parabéns. da, do mestrado. Saiu na TV Cultura, tal, esse filme, esse curta. Hoje eu acho que eu nem tenho mais ele em nenhum lugar. E aí eu tive a ideia de fazer o Dicionário Criativo, que foi a meu primeiro projeto. Não posso nem Uhum, chamar de startup, porque ela não seguiu um caminho de startup. Ela é o meu case de fracasso. Porque pensei muito na solução e não pensava nada em modelo de negócio na época. E a grande ideia era, eu queria jogar uma palavra lá, porque eu estava trabalhando com publicidade na época do mestrado. uhum, Entre esperar bolsas saírem, bolsas CNPq, CAPES e tal, eu precisava uhum, sempre trabalhar, porque eu sou de família uhum, de baixa renda. E aí, na publicidade, eu tive a ideia do dicionário criativo, que era para você colocar uma palavra e, além de dar o significado e sinônimos, fazer um grande brainstorming, que é baseado naqueles dicionários que os americanos chamam de tesauros. Então, o uhum, Thesaurus, ele não é o caminho do dicionário tradicional, que na linguística a gente chama de semasiológico, que vai da palavra para o significado, mas o contrário, que a gente chama de onomasiológico, que vai do significado para a palavra. Então, ele é dividido em grandes categorias, por exemplo, amor, e amor está dentro de sentimento, e aí tem toda uma uhum. hierarquia, uma ontologia, né, como a gente fala na Sim. linguística, e a partir de amor, só que você imagina que você pega um tesauro e você vai ter 200 palavras para expressar amor de alguma forma. Amor, carinho, paixão, fervor. Uhum. E, não é muito prático o uso do dicionário eh, analógico, porque o nome dele é dicionário analógico em português, não é tesaurus, por causa de analogias. Mas além disso, eu estou chamando ele de analógico porque ele não é digital. Sim. Ele é o físico. E aí a minha tese de doutorado foi, aí sim, já na linguística, fazer o primeiro dicionário analógico digital, que é um dicionário de analogias digital, que é a tecnologia por trás do dicionário criativo. Uhum. E essa tecnologia eu também dou o nome de rede semântica difusa, porque no fundo é o que ela é, uma rede semântica difusa de palavras. A minha tese Legal. é de que a relação de sinonímia entre as palavras não é uma relação discreta, né? Ou seja, 0 e 1. Um sinônimo pertence ou não àquele conjunto de sinônimos, mas sim de que ela é uma relação difusa, que você tem graus de pertencimento àquele Uh, em sete. gostei. Ele faz muito sentido. Mas o dicionário criativo ele ainda é alimentado? Ou parou? Parou, desde a época do doutorado ele não é mais alimentado, mas ele só cresceu e é utilizado hoje por 500 mil pessoas todo mês. Então, assim, é eu falei, meu case de fracasso, mas ele serve a um propósito para milhares de pessoas, Uhum. né? Mas ele não tem modelo de negócios que faça com que eu possa investir tempo e energia nele. Sim, sim. Faz sentido. Mas pelo menos você já criou um baita negócio aí pro pessoal que trabalha com palavras, que é o objetivo dele, né? Então, assim, eu fui para a linguística muito por causa desse projeto, e aí eu descobri uma paixão, que é a paixão entre linguagem e tecnologia. E Uhum. aí eu fiquei nisso, fui fazer um pós-doc, convidado por um professor de Coimbra, em Portugal, para usar essa rede semântica difusa como o cérebro do poeta digital que ele estava criando. E fiz esse pós-doc. Depois, quando voltei para o Brasil, que eu tive a ideia da startup que hoje eu fundei, que é a Clarice.ai, como você falou. Então, não foi um caminho, nesse caminho eu passei pelo Google e tal, mas não era um desejo da juventude ir para a linguística computacional. Fui por causa do dicionário criativo, na época do doutorado, e lá eu descobri essa paixão da intersecção entre linguagem e tecnologia. Aí, gente, tá mostrando que não tem tempo para fazer o que gosta, né?
Ele demorou até o doutorado para descobrir. O importante é ele fazer depois. É, beleza, obrigado, Felipe. Agora, a próxima pergunta é: como você vê a evolução do campo na próxima década da linguística computacional, né? Mais particularmente ali com os avanços de tecnologia de processamento de linguagem natural? Bom, eu estou há algum tempo já afastado da academia e também quando eu fiz o caminho que eu fiz, só para ficar muito claro, eu vim da comunicação, aí eu entrei no doutorado em linguística, fui um dos primeiros, por isso que eu tive bolsa também no doutorado, mas porque o projeto era muito bom. Mas o que eu estudei? Eu estudei linguística computacional, lexicografia, lexicologia, semântica, tudo que tinha a ver com essa área de produzir o dicionário criativo. Uhum, E muita coisa de outras áreas da linguística, que você sabe que ela é um campo bastante amplo, eu simplesmente não tenho conhecimento. Eu aprendi muita coisa, claro, no processo de sintaxe. No Google eu trabalhei com fonética e fonologia, por incrível que pareça também. Não era uhum, a minha área, mas eu tive que aprender, porque o meu trabalho lá foi, acho que depois a gente pode falar sobre isso, mas foi test to speech, speech to test. uhum, Foi bem divertido e a gente fala mais sobre isso depois. Mas depois, agora com a Clarice também, parte de estilo, e para estilo, ortografia e gramática, eu tenho que saber muita coisa de sintaxe, etc. E a parte de. E aí fui indo também para o caminho de AI. Agora, o que está mais me. Eu ia usar uma palavra. Me deixando entusiasmado uhum, é esse novo campo das IAs generativas. Eu acho que quando eu estudei linguística computacional, eu nem imaginava que eu ia estar no meio de uma revolução, como eu acredito que essa é uma revolução dentro das tecnologias humanas, né? uhum. Não tinha nem a expectativa de fazer trabalhos como eu fiz no Google. Não achava que as Big Techs iam precisar de linguistas como precisaram, né? Então, assim, sem querer, eu caí num campo em que eu não só descobri uma paixão, como descobri necessidade do mercado por pessoas que consigam linkar, fazer o link entre língua e tecnologia. Mais do que nunca. Então, eu estou distante das disciplinas, mas eu acho que de saber o que hoje é ensinado, né? Mas eu acho que esse campo da cada vez mais agora mesmo da AI, da inteligência artificial, vai ser um, um assunto dessa década. Que quando eu estudei AI, mas era aquela coisa, história, né, da inteligência artificial e do NLP como uma subcategoria da inteligência artificial. E a história falava dos anos 70, o que tentaram fazer, o primeiro congresso, e aí a gente lê os primeiros autores, o Minsky e tal. Aí depois teve um grande, não um vazio, porque a gente nunca parou de pesquisar sobre isso, mas a gente não tinha nenhuma nova tecnologia, nenhuma nova metodologia, nenhuma nova ideia surgiu por alguns anos e de repente a gente tem essa retomada agora de uma maneira bastante excitante. É exponencial, quase, né? É, Isso. E então, aí já fazendo um encaixe aí com o assunto, né, sobre inteligência artificial e já tentando linkar um pouco com suas experiências com a Clarice, como que você vê a posição da Clarice nessas tendências de inteligência artificial generativa? Onde que a Clarice entra aí? legal. Bom, a ideia da Clarice surgiu quando eu voltei de Portugal, como eu falei, eu fui trabalhar no Universa, que é o braço educacional do Banco Santander. E aí lá, uma das coisas que eu fazia era atestar a qualidade dos textos que eram produzidos por uma empresa terceira, que é a Rock Content, que na verdade contrata freelancers terceirizados também. Faz um efeito de pirâmide, assim. É,
para atestar a qualidade para o banco, que era quem de fato usava esses textos no final e publicava. E aí passaram mais de 1.000 textos na minha mão, e eu, com a minha cabeça de linguista computacional, comecei a ver que tinha um padrão ali nos erros ou desvios, como a gente chama na Clarice, e vícios de linguagem que os redatores cometiam e que os revisores deixavam passar. Ou até eles pegavam, mas o revisor tinha que pegar sempre os mesmos erros. Então, eu comecei a ver e falei, dá para automatizar isso aqui, ou semi-automatizar. E aí eu escrevi um projeto para a FAPESP, em que eu queria criar essa revisora, mas não no nível de ortografia e gramática, como a gente já tem no Google Docs ou no Word, mas principalmente na camada de estilo e outras coisas que esses revisores não pegavam. Uhum. Então, como eu gosto muito de literatura, de bons textos, quando eu peguei manuais de escrita, como escrever bem, eu sempre fui preocupada com uma boa escrita. Eu estudei esses manuais diante desses erros e desvios que eu peguei e falei, eu consigo tirar um feedback, consigo entender como que eu crio uma heurística para poder identificar qual é esse desvio, e com isso eu já começo a gerar valor para esses usuários, enquanto que com o tempo, conforme isso vai acontecendo repetidas vezes, e eu já gerei um feedback e um valor para o usuário, aí sim eu começo a treinar uma IA a partir disso, de forma que outros desvios sejam identificados de uma maneira emergente, Uhum. só pelo uso de milhares de textos. Muito E aí legal. a gente tem já 60 mil usuários na Clarice. Então, E agora, no ano passado, eu fiz uma pequena excursão falando sobre o GPT que estava vindo aí. As pessoas não tinham ideia do que estava por vir, porque eu tive acesso como usuário lá, early, né? Que eu me inscrevi na plataforma da OpenAI e tive acesso já ao GPT-3. Ninguém sabia disso ainda, isso em 2021. olha só. O ChatGPT foi lançado no final de 2022. Uhum. Então, eu passei 2022 falando para as pessoas, olha isso aqui, eu escrevi esse poema nessa inteligência artificial. Aí eu brincava de fazer o teste de Turing com as pessoas. Você acha que esse microconto aqui foi escrito por um humano ou pela inteligência artificial? E fui na USP, fui em outros lugares avisá-los. No fim, chegou dezembro de 2022, ChatGPT foi lançado. Não lembro se foi Uhum. novembro ou dezembro agora. Hoje todo mundo só fala disso e eu tenho dedicado ao meu tempo não mais em falar o que está por vir, mas ajudar as pessoas a entenderem o que que é essa revolução. E nesse tempo todo eu já estava estudando sobre prompt design, que é como criar prompts para a inteligência artificial, dar um output bom para o gênero de marketing de conteúdo, que é onde hoje a Clarice atende melhor, né, esse público. A Clarice um dia vai servir para vários gêneros, mas hoje ela está focada em atender o mercado de marketing de conteúdo, ou creators, se você preferir. Que aí Uhum. atende tanto os produtores de conteúdo para a internet, quanto os próprios empreendedores que escrevem por conta, os seus blogs, anúncios para o Facebook, ads, posts para as redes sociais. Uhum. E aí a gente acabou de integrar agora a Clarice revisora com a Clarice escritora, que é como a gente está chamando, que é a integração com o GPT-4. Você já integrou com quatro. Legal. Já está na mão dos betas já. Posso te passar o link dos betas. Ah, vou A querer gente testar vai fazer um depois. rollout, a gente vai fazer um rollout aos poucos para poder entender se está realmente entregando o Sim, valor que sim. a gente imagina. Para ver se vai Então hoje funcionar você, direitinho. nessa nova Clarice, você entra lá, tem templates dentro desse universo de marketing de conteúdo. Não vejo a hora de fazer os templates para os outros gêneros também, até carta de amor eu quero colocar lá. Que legal. Um parênteses, meu avô fez 90 anos nesse final de semana, a gente comemorou. No lançamento do GPT-4, que foi há, sei lá, 10 dias, 14 dias, faz
menos que 2 semanas, a minha mãe me pediu também para eu escrever uma carta, porque ela estava fazendo um scrapbook que ela ia entregar como presente para o meu avô no dia Que do aniversário. fofa. É. E aí eu fiz a carta, foi o primeiro teste que eu fiz no GPT-4. Eu pedi para ele escrever uma mensagem de aniversário e tal, e dei algumas informações biográficas Aham. e algumas instruções. E aí ele escreveu uma primeira versão. Eu não gostei muito de uma coisa que ele tinha colocado lá, porque eu perdi a minha avó antes de conhecê-la, né? Ela já tinha Uhum. morrido quando eu nasci, que é a primeira esposa dele. E aí eu contei um pouco dessa história e ele acabou colocando dentro da mensagem, mas não ficou bom, sabe? É melhor não tocar nesse assunto numa Sim. mensagem de aniversário. Sim. Mas aí eu tentei uma segunda versão, e essa segunda versão acho que eu mexi em 2 palavras e mandei para ela no WhatsApp e fui dormir. No dia seguinte, eu olho o WhatsApp, tem um áudio. Aí eu dou play no áudio, a minha mãe tá chorando, em lágrimas, Meu falando Deus. que linda mensagem. Não, vai ser muito bom se você colocar então, né? O pessoal vai usar muito na época de Dia dos Namorados. Essas coisas. Sim. Então, você pode usar os templates. A nossa ideia é justamente que ela não vai substituir o escritor, mas ela vai ser uma puta ferramenta de produtividade, aumentando de 5 a 10 vezes a produtividade do escritor. Uhum. Então, a minha tese é de que a gente não pode substituir completamente, até porque para saber se o output está um bom output, você precisa ser um bom escritor, né? Faz sentido. Sim. Uhum. Ah, muito legal. Então, Então, a Clarice Escritora vai ser cada vez mais essa ferramenta completa, que eu estou chamando de all-in-one, da ideia até a publicação. E o que ela tem hoje já é a Clarice Escritora e a Clarice Revisora, e os templates. Não, muito legal. Gente, para quem não conhece, vou colocar o link na descrição e recomendo muito testar, porque é muito boa. Já testei a versão gratuita, pelo menos, e é muito bom. É, então, vamos lá. Felipe, como que foi, agora falando um pouco assim mais da sua história, acho que você até já começou a falar um pouco disso, né? Como foi sua jornada de trabalhar como linguista, né? A gente vai falar daqui a pouco do seu trabalho na Google, e você já trabalhou em outros lugares também como linguista. E agora ser empreendedor no campo da linguagem e tecnologia. Como é que foi esse pulo? Quais foram as dificuldades? Quais foram as coisas de você como linguista que te ajudaram como empreendedor, por exemplo? Legal. É, eu acho que dá para ver um padrão aí que, desde o início, eu não estava procurando por uma carreira, né? Eu estava procurando por alguma atividade que pudesse abarcar ou onde eu pudesse manifestar os meus interesses e os meus gostos. Então, até a própria linguística não foi eu procurando uma carreira, mas eu querendo resolver já um problema que era um problema empreendedor. Eu queria criar o dicionário criativo para mim, como escritor, primeiro, e Uhum, depois ajudar outras pessoas. E foi assim que eu acabei na linguística. Depois, é bom foi bom eu trabalhar em outras empresas e startups, grandes empresas como o Google e startups como a que eu fui trabalhar em Portugal também, para aprender mais sobre linguística computacional e sobre como a linguística computacional cria produtos e serviços que são de extremo valor para as pessoas. uhum. E aí, mas o bichinho do empreendedorismo nunca saiu de mim. E estava o tempo todo ali aprendendo para a próxima ideia. Estava E na sempre verdade, coletando informação, né? na verdade não demorou muito, porque eu fui para Portugal fazer o pós-doc e trabalhar nessa empresa. Tinha o dicionário criativo, estava focado no dicionário criativo, essa empresa potencialmente poderia comprá-lo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei acho que 2 anos só na Universo e já tive a ideia da Clarice, fiz o projeto FAPESP, foi aprovado, e aí eu comecei a me dedicar full time à Clarice.
E antes disso, quando eu trabalhei no Google, eu estava terminando o doutorado. Então, assim, sempre eu estive entre três, né, bolinhas, assim. O, o pessoal da academia me achava muito do mercado, o pessoal do mercado me achava muito da academia, Ah, que o pessoal ótimo. é. E o pessoal do mercado fala, para que estudar tanto? E o pessoal da academia a academia tem um certo preconceito, né, Tem, com o tem. mercado. Graças a Deus eu tive um excelente mentor, como é que é? Dentro da academia o Orientador? nome? Orientador. Orientador. Tive um excelente professor orientador e a minha banca foi composta por pessoas maravilhosas que souberam me identificar que, de fato, você usar o nosso conhecimento teórico para criar um produto é uma coisa que deve ser aplaudida e não o Sim, contrário, né? é louvável, né? É, louvável. Eu nunca quis essa coisa de fazer uma tese ou uma dissertação e ela virar um livro que você coloca na biblioteca e ninguém nunca mais vai abrir, a não ser Uhum. um outro aluno que acabe por um acaso Sim. abrindo aquela tese. É, mas onde que a gente está? Eu perdi É, meu raciocínio. mas agora você pode falar, por exemplo, agora você como empreendedor, né? Como que suas experiências passadas como linguista te ajudaram nessa nova jornada como empreendedor? A jornada do empreendedor, como não se ensina, ela é muito mais é, testar e errar, testar e errar, testar e errar, e você vai aprendendo Uhum. nesses feedbacks. Então, o Dicionário Criativo eu inscrevi no Prêmio Santander Universidades, não tem nada a ver com eu ter ido depois trabalhar no Santander, são só coincidências, mas o Uhum. Santander tinha um prêmio para universidades, e eu inscrevi o Dicionário Criativo. Como eu pensei só no produto, como eu falei lá no início, eu não passei na primeira vez. Acho que eu tentei mais uma segunda vez e não passei. Na terceira vez, o meu orientador, todas essas o orientador tinha que assinar, né? As duas primeiras eu ainda estava no mestrado, o orientador assinou. Quando eu estava já no doutorado, esse meu orientador não queria assinar. Aí eu convenci ele lá de algum jeito. E nessa terceira vez, eu ganhei o prêmio Santander de Empreendedorismo, porque Legal. tentando fazer o business plan lá, eu entendi que não era só o produto, o quão legal o produto é, mas sim o que tinha em volta dele, como que você ganhava dinheiro, como que seria sustentável, como que você escala essa solução, marketing, vendas, todas essas coisas. Uhum. Mas foi dando muita cabeçada. Eu também fiz projetos de crowdfunding, fiz um baralho de cartas para escritores e um workbook que eu vendi para 230 escritores no crowdfunding, no Catarse. Agora eu acabei de lançar essa versão dele digital no Notion com o Miro, lancei hoje, né? Te mandei o link. Porque o físico não é muito escalável, né? Você Sim. usar o baralho físico e tal. É que eu gosto, né? Eu gosto de usar post-it até hoje e tal. Mas eu também me acostumei muito ao Notion agora. Até a Clarice inteira é gerida dentro do Notion. Um dia Uhum. talvez eu até disponibilize como template o gerenciamento da Clarice, como template do Notion. Mas eu não acho que acho que é uma característica minha que me levou à linguística e não alguma característica que eu tenha aprendido na linguística que me levou a ser empreendedor, mas eu tive várias coisas do tipo. No Google, eu também não passei na primeira vez que eu me inscrevi. Eu me inscrevi para uma vaga lá no Google. Era, na verdade, uma vaga com começo, meio e fim. Acho que era de um ano. E eu me inscrevi e não passei. Por que eu não passei? Primeiro que eu era formado em comunicação e agora o doutorado em linguística eu estava fazendo em semântica, né? Não Uhum. tinha nada a ver. E aí eu escrevi um e-mail, quando abriu de novo, acho que 6 meses depois, eu escrevi um e-mail dizendo que eu estava escrevendo um livro sobre linguagem e tecnologia, que de fato era um projeto, que nunca aconteceu, mas era um projeto.
eu escrevi para manager, né, que ia selecionar essas vagas, que eu estava escrevendo esse livro e se eu podia entrevistar ela e conhecer o Google. Então, assim, não falei nada da vaga. Demorou para ela me responder, acho que 2 semanas, não sei como ela conseguiu resgatar e me respondeu. Ah, eu acho que era porque estava próximo dessa seleção. Aí a gente combinou uma data e no dia que eu ia entrevistar ela, teoricamente, para esse livro, ela me mandou um e-mail às 8 horas da manhã, acho que era às 10 ou 11 a minha entrevista lá, e ela perguntou se, já que eu estava indo lá, se eu não queria fazer a entrevista para a vaga. Uhum, E me passou um teste. E aí esse teste era de fonética, e uhum. eu não sabia fazer. E aí eu fui no Google, pesquisei como fazer transcrição fonética. Sobre isso. Eu tinha que fazer, sei lá, em menos de 1 hora eu tinha que fazer aquele teste com mais de, sei lá quantas transcrições que eu tinha que fazer. E aí eu fui aprendendo com o Google, fazendo e tal, cheguei lá, aí ela falou, ah, Felipe, você acertou 85% do teste, vou fazer a entrevista com você. E ela Olha, fez a entrevista comigo, eu contei sobre o dicionário criativo e tal. Tem isso também, né? A gente faz esses projetos e às vezes acha que não. Ah, ele não virou uma startup bilionária de sucesso, que é um unicórnio, né? Como falam na área, que é uma startup bilionária. Mas o que o dicionário criativo me deu não só de aprendizado, mas de abrir portas, porque demonstra que você tem a capacidade de unir conhecimentos diferentes, você tem uma uhum, capacidade de proatividade, você vai lá e faz, não precisa ficar esperando alguém te dizer o que você precisa sim. fazer. Então, ser convidado para fazer o pós-doc foi por causa do dicionário criativo, além da tese de doutorado. Então, isso me abriu muitas portas. E foi assim que eu passei no Google também. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu tenho uma questão em mim que é gostar de chutar algumas portas assim, tentar. Eu não aceito um não facilmente. Fazer com que elas abram. E essa é uma característica que me levou a conseguir realizar algumas coisas que eu estou realizando. E agora eu me sinto muito mais preparado, eu confesso, depois de, sei lá, 15 anos tentando fazer alguma coisa, agora quando eu fui fazer a Clarice, por isso que eles têm lá no Silicon Valley essa frase, né, de fail fast, fracasse logo, nesse sentido de que você só aprende o que você precisa aprender, né, no empreendedorismo fracassando, testando, já que não tem ninguém para te ensinar. Mesmo escolas, mentores, cursos, não, eles Sim. só faz você identificar o que você ainda não sabe em termos de tecnologia, em termos de conceitual. Mas eu não falhei tão rápido assim, mas falhei e fui aprendendo, e quando eu tive a ideia da Clarice, eu já tive a ideia de um todo mais completo, tanto da tecnologia quanto do modelo de negócios. Eu também sou pesquisador responsável da FAPESP, então eu tive que fazer. Você passar nesse PIP, que é o Programa de Inovação Pequenas Empresas da FAPESP, você tem que escrever uma coisa que eu brinco que é tipo uma tese de doutorado junto com um business plan. Aí você embaralha os dois e aí você manda para eles. Aí você pode ser um dos selecionados, acho que era 50 selecionados, dentre centenas ou até milhares de inscritos. Legal. Gente, o Felipe faz muita coisa. É, Felipe, agora mudando um pouco de lado, assim, mudando o lado do assunto, assim, queria conversar um pouco mais sobre o mercado de trabalho e agora ter você, né, como empregador de linguistas, que, gente, não sei se vocês sabem, na Clarice tem linguistas lá dentro. Quais são as habilidades, as qualificações que você procura em candidatos a cargos de linguistas? E aí, nesse caso, você pode falar específicos da Clarice, obviamente. Certo? É, esses diferentes projetos, só para também pincelar um pouco mais o assunto da linguística, que eu acho que por eu estar mais afastado e também por eu ter algumas coisas que eu não posso falar, por estar dentro da Uhum. Clarice, mas eu acho que eu posso falar sobre o projeto FAPESP, que foi inicialmente lá a ideia. Eu criei uma metodologia, né, de como que você identifica quais são as heurísticas
e dentro das heurísticas, quais são as ferramentas linguístico-computacionais que você precisa, como o etiquetador morfossintático, por exemplo. Então, você primeiro passa por um etiquetador morfossintático para saber se uma palavra é substantiva, adjetiva, advérbio, etc. E aí isso vai ser usado dentro de algumas heurísticas e a partir daí você vai escrever um feedback para isso que a gente está chamando de um desvio e, e assim vai. E para Uhum, isso a gente precisou de linguistas para criar para estar dentro dessa tecnologia. Linguistas e pessoas de TI, eu gostaria de ter sempre pessoas de linguística computacional, porque aí já enxerga mais os dois lados, uhum, mas, é, mas não aconteceu, ou foi difícil, não aconteceu na maior parte do tempo, quero dizer. Então, hoje a gente tem ainda duas linguistas e duas pessoas de TI. Mas, sendo bem sincero mesmo, eu não procuro por hard skills quando eu estou procurando por colaboradores na Clarice, principalmente nesse nível de entrada, né? uhum, Claro que num nível mais de mais alto cargo, né? Tipo um CTO ou alguém abaixo do CTO que vai cuidar, vai ser gerir o time de tecnologia lá, eu tenho que olhar para hard skills também. Mas eu gosto muito de olhar para soft skills, gosto muito de olhar para o que a pessoa já fez, assim como o dicionário criativo abriu portas para mim, eu gosto de ver o que a pessoa faz, que não precisa ser um dicionário criativo, obviamente, mas quais são as curiosidades dela, né? Onde que ela já botou a mão na massa, se ela escreveu algum blog, se ela tem uma newsletter, se ela tem um podcast, ou se ela tem um canal no YouTube, se ela tem... Tudo isso demonstra capacidade de ação no mundo, porque eu não sou o tipo de líder que faz microgerenciamento. Pelo contrário, eu te dou um desafio, chuto a bola para frente, e você tem que correr atrás se nas vira. nas suas melhores habilidades. Até porque uma startup não tem muito como ter isso, né? São muito poucas pessoas. Uma startup é completamente focada numa e fazer pouco que entregue mais valor. Por quê? Porque ela não tem dinheiro, né? E tem poucas pessoas, então, que estão ali ou por pouco dinheiro, ou por equity, ou pela possibilidade de um dia ela vir a ser grande, ou por experiência, para ganhar experiência, currículo, etc. Agora a gente está fazendo a nossa primeira captação. A gente passou no programa Inova Startups, e além disso, a Clarice também já está mais equilibrada financeiramente, porque tem crescido cada vez mais o número de assinantes na Clarice. Mas ainda assim, equipes, né? Equipes de tecnologia, equipes são caras. Mas eu olho muito para soft skills, então, e gosto muito de ver o que a pessoa já fez, entrevistá-la. Gosto de pedir que elas escrevam, porque eu tenho um preceito que eu aprendi também, que uma escrita clara demonstra um pensamento claro. Sim. Clareza na escrita demonstra clareza no pensamento. Melhor colocar dessa forma. Então, são essas coisas que eu estou procurando quando eu vou contratar. E aí, as hard skills a gente desenvolve junto, Boa. dentro da própria empresa. E o teste de escrito faz bastante sentido, né? Você vai trabalhar numa empresa que revisa texto e agora escreve texto, né? Nada mais justo que a pessoa também sabe escrever bem. É. Ah, Não, isso é interessante porque, sim, uma linguista hoje na Clarice, ela precisa escrever bem, porque já pensou você dar um feedback sobre um erro que contém um erro dentro do feedback? Seria é um seria um problema. absurdo. Sim, seria um problema. Mas quando eu falo isso, eu falo até num sentido mais amplo mesmo, para contratar alguém de tecnologia, para contratar alguém de marketing. Eu vou usar o mesmo critério porque não estou vendo só se a pessoa está escrevendo bem alguma coisa para o produto da Clarice, mas sim se ela tem clareza de pensamento, o que é Uhum, espelhado na sua clareza de escrita. sim, com certeza. Para resolver problemas, a gente precisa de clareza, né?
Importante a Sim. pessoa ter isso já bem desenvolvido. É, e agora, assim, como já está acabando um pouco o nosso tempo, a nossa última pergunta seria: que conselho você daria para alguém que está começando na profissão? E aqui você pode falar tanto para empreendedores quanto para linguistas computacionais. É, eu vou ser enviesado pela minha forma de enxergar o mundo. Uhum, Isso tem que claro. ficar claro, tem que ficar Por isso claro você está de... aqui. Pode falar. Pode falar. Exatamente. Eu estou aqui para poder dar essa minha visão. Eu daria o conselho de que as IAs generativas e outras tecnologias exponenciais que surgiram, mas dentro da nossa área, mais as IAs generativas mesmo, abrem a possibilidade de você criar muitas, muitas, muitas soluções inovadoras. E a gente não tem que ter medo ou receio de que, mas a Microsoft já está fazendo, comprou 49% da OpenAI e vai colocar em todos os produtos dela. Eu não tenho problema com isso, sendo a Clarice uma potencial competidora nesse caso. Porque também eu não tenho a intenção de dominar o mundo com um projeto que eu faço, sabe? Eu não preciso ser esse unicórnio necessariamente. Você pode criar projetos que nem o Dicionário Criativo, que resolve problema de 500 mil pessoas todos os meses. O problema dele é que ele não tem um modelo de negócio. Mas se a Clarice resolver o problema de 500 mil pessoas, eu estou milionário com o modelo de negócios dela. Com certeza. Então, e tem, né? E tem essa nova economia, que é a economia dos creators, como eu falei, que pode ser um nicho para mim. Eu posso não estar no Word em todas as grandes empresas do Brasil, nas corporations e tal, mas, mas a Clarice atende esse mercado. Você hoje, com uma ideia de criar um produto, às vezes com low code ou no code mesmo no começo, ou seja, com pouco conhecimento de código ou nenhum conhecimento de código, eu acho que as pessoas que estão nessa área devem manter essa possibilidade aberta de criar suas próprias empresas, sem necessariamente fechar também o caminho da... Fazer o que eu fiz um pouco, né? Por isso que eu falei que é enviesado. Você aprende com o mercado, você continua estudando mais na academia, você pode conseguir bolsas, incentivos e cada vez mais conhecimento para poder criar produtos e serviços novos. E se você escolher ficar dentro de uma empresa, eu acho que manter também esse espírito de não fazer só as tarefas que te pedem para fazer necessariamente e esperar que alguém te guie, mas sim se manter à frente e curioso, porque mesmo dentro das grandes empresas vão ter gerentes agora que não estão entendendo nada do que está acontecendo, e é justamente você mais novo e mais curioso, porque normalmente quando a gente é mais novo a gente é mais curioso, que pode ajudar a liderar esse processo dentro das empresas. Eu acho que é uma área fantástica. Hoje, não teria dúvida de que alguém pode fazer isso. No começo, quando eu fiz, ninguém entendia. Tem muita gente que até hoje não entende. Linguística computacional parece um grande xingamento. Parece que nem o meu sobrenome, Slade, não entendo nada. O que você falou? Sim. Mas hoje você pode falar, sabe ChatGPT? Então, só para começar a dar um caminho, né, para a pessoa entender. Uhum. É, e é isso que as pessoas têm que entender, que a interface homem-máquina, que foi por muito tempo interface visual, né? Qual foi a grande inovação dos computadores pessoais? Quando Steve Jobs descobriu lá o mouse da Xerox e descobriu, e quando ele fala que, olhando para os pontos, você já viu aquele discurso dele em Stanford, Não, não. que ele fala que ele só consegue, você só consegue entender a narrativa da sua vida quando você olha para trás e você começa a ver pontos que se alinharam, né? Então, se ele não tivesse feito uma disciplina que ele nem esperava fazer de tipografia, que é você escrever as letras bonitinhas e tal, né?
ele não teria pensado nas fontes bonitas para a interface do Mac, né? Para a primeira interface do Mac. E aí ele fala, como a Microsoft copiou o Mac, o Windows copiou o Mac, a gente não teria uma interface bonita hoje. Ele fazendo a provocação dele. Mas a interface gráfica que dominou a interface homem-máquina nos últimos, né, 50, 60 anos, desde que a gente tem computadores pessoais, vai ser substituída pela interface IA-máquina, né? Homem IA, quer dizer. Então Uhum. você vai dizer através de voz o que você quer, ela vai conseguir entender, e isso é linguística computacional que está fazendo, né? Que é o que eu fiz no Google, speech to test. Ela tem que primeiro transformar sons em palavras, depois as palavras agora ela vai ter que entender a partir de coisas como o Transformers, que é o T do GPT, e vai gerar ou um output para você ou gerar uma ação que você está pedindo para ela fazer nessa conexão máquina. Então essa é uma nova grande área que é a interface homem e a máquina. Então, a gente percebeu que já tem Faz todo um... sentido? faz sentido. Tem todo um campo, né? Porque tem um processo fonético, fonológico para a máquina entender, depois a semântica, até a pragmática, chegando na sintaxe, na morfologia, semântica, pragmática, e depois fazer isso no caminho contrário, né? Fazer da base ali da fonética, fonologia, morfologia, sintaxe para produzir, né? Se for o caso do computador te responder, né? Então, tem bastante coisa para a linguística computacional. Agora, só basta também, e você pode dar sua opinião também, Felipe, os cursos de letras, né, incorporarem mais isso dentro das disciplinas, ou colocar uma disciplina separada, ou um bacharelado em linguística computacional, como acho que já tem na UFSCar, algo parecido, e também das empresas entenderem o valor do linguista computacional, né, porque ainda são poucas, né, que entende que o linguista, o que que o linguista computacional pode adicionar no produto, no serviço, na marca no geral. É, mas esse meu espírito empreendedor, ele é um pouco um espírito rebelde, porque você aprende no meio do caminho que é difícil você esperar pelos outros, no sentido de que a academia e, por exemplo, órgãos de fomento que estão ligados ao governo, eles até têm muito boas intenções, né? Mas eles têm uma lentidão que é natural do seu ser institucional, né? Entra muito em desacordo com a aceleração do mundo, né? Uma coisa é você ser lento numa sociedade que as tecnologias são lentas ou que são um pouco só mais rápidas. Outra coisa é a gente estar nesse crescimento exponencial da velocidade e da aceleração em novas tecnologias e você ter uma instituição lenta. Isso é algo que a gente vai precisar, de alguma Modificar, forma, modificar. Só que não vai ser top-down. né? Vai ter que ser os estudantes fazendo protestos, não, se for, porque do jeito que tá, não vai dar, não. E as empresas também, por que que mesmo grandes empresas sofrem disrupção, né? Por que que uma empresa que é grande, milionária, bilionária, às vezes é suplantada por uma startup que tem como uma nova tecnologia? Porque elas também têm uma dificuldade de entender qual que é a próxima inovação e têm interesses em manter o seu modelo de negócios atual. Então, é bom a gente lutar mas por conta própria demonstrar qual é o nosso valor como linguista, né? Por isso, criando coisas a partir de nós mesmos que não depende dos outros, e aí vão falar, puta, a gente precisa fazer um negócio desse, porque senão a gente vai ficar muito para Sim, trás. Até os nossos alunos já estão falando mais sobre isso do que a gente. sim, faz bastante sentido. Espero que essa
revolta dos alunos aconteça logo, então. Ou essa produção dos alunos, né? Mas, pessoal, a gente fica por aqui. Ah, já deu quase já 1 hora de gravação. Então, de novo, Felipe, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma ótima conversa. Eu aprendi muito, e acho que o pessoal aprendeu bastante também. E aí, deixo um aviso para as pessoas que estão nos assistindo, que os links que o Felipe me mandou, do LinkedIn dele, da saga do escritor, da Clarice, vai estar tudo na descrição e alguns outros que ele possa me mandar. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia com ele depois, vai lá, dá uma olhadinha na Clarice Testing, que é uma ferramenta muito boa. Se você estiver escrevendo seu TCC, dá um pulinho lá na Clarice e coloca uns parágrafos lá para ver se vai dar certo. E fica aqui de novo, Felipe. Muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite e espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante. Eu que agradeço o convite, João, e parabéns pela iniciativa. Né? Obrigado. Então, gente, a gente fica por aqui. Fiquem atentos, daqui a pouco vai ter mais um episódio de Lang Bites. E é isso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.